Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um webinário da Man Academy. Hoje eu estou aqui com meu amigo Luiz Guilherme, sócio fundador da BT7, uma empresa especializada em tributos, rotinas fiscais e, naturalmente, estruturas societárias e sucessórias que, inevitavelmente, sempre caminham juntos. Luiz é um craque, é advogado no Brasil, advogado em Portugal. Aqui nos Estados Unidos é um consultor tributário autorizado pela Receita. Eu tenho certeza que esse conteúdo levará você de um ponto A para um ponto B de uma forma muito eficiente. Se você hoje pensa em internacionalizar, esse tipo de educação e de informação é obrigatória. Atualmente, eu concentro na BT7 100% dos nossos planejamentos societários / tributários internacionais, até porque, como vocês sabem, a gente tem uma operação preponderante na Flórida e em Portugal, e o Luiz consegue transitar muito bem em todos esses ambientes. Deixa ele dar umas palavras de boas-vindas antes da gente começar aqui o nosso webinário. Rafael, mais uma vez, prazer, obrigado pelo convite. Agradeço, meu amigo. É um prazer aqui falar um pouquinho mais aqui do dia a dia fiscal, contábil dos investidores brasileiros nos Estados Unidos. Ajudar um pouquinho o pessoal a dar mais um passo rumo à internacionalização do patrimônio. Eu diria que esse webinário eles vão dar uma corrida, tá? Porque a gente vai falar de pontos aqui muito relevantes e eu diria que pontos que podem ser uma armadilha para o seu patrimônio. A gente usa muito a expressão de tomar cuidado para não construir um castelo de cartas, né? E eu diria que o ambiente tributário / societário é aquele que é mais mal compreendido entre os investidores, é aquele que mais traz riscos de governança se mal planejado, se mal implementado e se mal executado. Então é muito importante que você esteja aí com papel e caneta para acompanhar os passos aqui que a gente vai trazer nesse webinário. Vocês podem fazer perguntas no decorrer do webinário. Meu time vai separar aqui 3, 5 perguntas que a gente vai fazer no final. Fique à vontade de mandar suas dúvidas aí no decorrer da nossa apresentação. Eu queria começar perguntando o seguinte: na sua opinião, a Flórida é um ambiente seguro para o investidor brasileiro estar? Sim, minha opinião que, pessoal, aqui é um ambiente seguro, principalmente após aí a pandemia, se tornou um dos principais estados, um dos principais destinos de investimento no país. É um estado que, durante a pandemia, foi praticamente a Flórida e o Texas que acabaram tendo um fechamento mais curto por conta da pandemia e já voltaram aos negócios usuais com maior rapidez. Por conta disso, também, boa parte dos investidores americanos acabaram tirando o recurso da Califórnia, Nova York, New Jersey, jogando para a Flórida e para o Texas. A Flórida ajuda mais porque tem uma proximidade maior com o Brasil, ali em termos geográficos, e também pelo fato de ter uma maior concentração hoje de brasileiros já morando, investindo. Então tem sido um polo aí interessante para brasileiros que desejam começar a investir nos Estados Unidos. E sem entrar em nenhum viés político, um estado republicano, sim, que corresponde hoje a todo o parlamento e a própria cadeira executiva master aqui nos Estados Unidos, né? Sim. O que você me diria como advogado brasileiro em relação a um passo a passo que um investidor brasileiro precisa ter em relação aos cuidados societários para trazer o seu patrimônio para cá? Eu diria que, na verdade, um primeiro passo seria checar se essa família, esse investidor, já tem uma estrutura de holding patrimonial montada no Brasil e aí definir quais são realmente os planos de investimento no exterior. Se vai ter uma destinação mais focada na parte imobiliária, se é mais financeiro, se vai ter um pouco dos dois e se vai ter também algum membro da própria família que planeja imigrar no curto, médio prazo, deixar de ser um residente fiscal no Brasil e passar a ser um residente fiscal em outro país, seja Estados Unidos, seja Portugal ou Canadá, de forma que fique bem regulado ali no Brasil, onde ainda patriarca, matriarca vão permanecer por lá, deixar bem regulada essa questão de governança, sucessão, para que depois possa também ser replicado essa definição que foi feita no âmbito brasileiro, ser transportada para o exterior para abranger aí esse nova diversificação do portfólio. Então, partindo aqui para investimento americano, trazer, de certa forma, o que for possível da estrutura brasileira, que foi desenhada lá no Brasil, juridicamente, fiscalmente, para ser, digamos, plugada na estrutura americana e ainda assim você tenha aí os benefícios, tanto do ponto de vista fiscal quanto sucessório, que você já tinha idealizado lá de trás para sua família. Recentemente o presidente eleito Lula
no Brasil, ele trouxe uma frase que veio à mídia, né? Que no Brasil mais vale a pena ter um relacionamento, né? Do que estar aderente às leis, né? O que eu particularmente, você também não concordamos, né? Aqui na Flórida é assim também? O amigo do rei, ele tem preferências? Não, de certa forma, não tem esse mesmo, digamos, mesmo cenário brasileiro, né? Tem, claro, sempre tem, não só Estados Unidos, mas outros países, sempre tem aquela parte, aquela empresa, pessoa que tem um relacionamento melhor com o governo, seja aí por questões de financiamento político, por destinação, afiliação partidária, alguma coisa nesse sentido. E aqui o lobby mas hoje, permitido, né? O lobby aqui é permitido. Perfeito. Mas, de certa forma, aqui, a grande diferença é que não só a Flórida, mas os demais estados, tirando aí Nova York e Califórnia, que são um pouquinho mais engessados, né? Sim. Mas a maior parte dos estados tem essa cultura realmente pró-business, um ambiente mais justo para todo mundo fazer o seu negócio. Não só aquele amigo do rei que vai ser sempre privilegiado com certos benefícios. Né? Queria contar uma história. Recentemente a gente estava construindo uma casa aqui no subúrbio da Flórida e quando a gente foi vender, né? Aqui na Flórida, quando você vende uma casa, você recebe do cartório, né? O comprador, ele paga para o cartório, que deduz todas as taxas, e nos paga como proprietários lá na incorporação. E aí nós recebemos um débito de 50, 70 dólares, nada relevante, né? E fomos investigar no cartório o que era. Era um subcontratado do nosso General Contractor, que acabou não recebendo um boleto. E aí ele pôs como se fosse um gravame, né, no cartório, na Title Company, em relação àquela casa. E antes de o cartório nos perguntar, ela já pagou o prestador de serviço que comprovou lá o seu vínculo. O que, na minha opinião, eu fiquei extasiado com essa capacidade de segurança jurídica para o próprio prestador de serviço, né? Eu percebo que aqui nas relações, todas as partes, como você falou, elas têm uma equidade de tratamento jurídico, ou seja, é justo para todo mundo. Não dá para você ser hostil ou oprimir o comprador, o prestador de serviço, como a gente vê essa dinâmica acontecendo, por exemplo, no Brasil. E aí, nesse aspecto, eu queria te ouvir um pouco, você que está há muitos anos aqui e é um especialista nos Estados Unidos, né? O que é que você pode considerar em termos de cumprimento de leis, né, aqui na Flórida, que diverge do Brasil para um brasileiro que está começando a investir aqui, que está acostumado com o jeitinho, né, de furar uma fila, a efetivamente ter um crédito do governo mais barato via um banco de desenvolvimento. Qual é a relativização para a gente poder começar o nosso papo que você faz entre Brasil e Flórida, para a gente dividir aí o seu olhar com nossa audiência? Aqui, assim, um ponto que a gente sempre enfatiza para os clientes é que, digamos, todos os players aqui estão interligados. Então, por exemplo, a pessoa que deseja, como você comentou, abrir empresa, começar a comprar um lote, contratar um construtor, vai construir uma casa, seja para revender, seja para depois alugar. Então, as partes que vão estar envolvidas nisso aí acabam tendo uma certa ligação, porque uma depende da informação da outra para levar adiante. Perfeito. Então, é muito importante nesse aspecto, por exemplo, ter o apoio lá bom para falar, olha, estou com esse desenho montado aqui de empresa, vou contratar um construtor para fazer essa casa para mim. Então, aciona já o advogado para ter o documento, um contrato sólido ali, com esse prestador de serviço, para que depois você não tenha surpresas no final ali da prestação de serviço ou no decorrer da prestação de serviço. Então, tem essa ligação ali. Depois também, como você bem comentou, olha, tem o cartório, que é aqui a Title Company, que depois vai zelar para que a transmissão do imóvel ocorra já livre de encargos, potenciais gravames que possam ocorrer. Então, todo esse processo é feito com as partes de forma que, olha, temos trazer maior segurança para o investidor, e por conta disso é sempre importante que o investidor tenha a precaução de, olha, vou me relacionar com pessoas ali que realmente sabem o que estão fazendo para me apoiar. Então, seja do nível ali da parte do advogado, do contador, do consultor, da parte do construtor em si, que vai erguer o imóvel, todas essas pessoas, esses profissionais, o investidor tem que estar realmente cercado ali, porque uma hora para outra pode surgir o problema ali que trava a transação dele. Perfeito. Então, deixando isso daqui redondinho bem do início da operação, para que depois, na hora que você for concluir essa transação, você tenha sucesso, não tenha nenhum problema, é importante você ter esse arcabouço ali, esse pessoal que vai te ajudar a construir a solidez
do seu negócio. Uma consideração, um complemento que eu posso fazer, essa cultura, né, do cartório, da title company, ela zelar pela estrutura, ela quase que substitui a due diligence que nós temos no Brasil, né? No Brasil é muito comum você fazer um diligenciamento no ativo imobiliário antes de comprar, porque pode ter lá uma cabeça de porco enterrada, né? Uma questão sucessória, um gravame, uma penhora que não... Sim. Aqui não existe isso. Aqui quando você compra um ativo, você está liberado de qualquer tipo de ônus, né? Isso é realmente muito relevante.